qualificado e mostrou isso novamente. Vitinho e Michael mostraram que podem ser sempre esses jogadores que entram para tentar mudar alguma coisa ou dar um refresco ali nessa parte ofensiva do Flamengo. O Thiago Maia é um jogador muito qualificado para comandar o meio-campo, né? Fez isso até com facilidade hoje, porque também não teve um adversário à altura. O João Gomes também é outro que fez uma partida muito sóbria, muito inteligente, também sem ser muito incomodado, e quando teve a oportunidade fez a infiltração correta para fazer o gol da vitória. Lá atrás, pouquíssimo trabalho, né? Para os dois zagueiros, difícil de fazer uma análise. Em relação aos laterais, Mateuzinho fez também o que a gente sabe que ele entrega. Achei que o Ramon poderia ter tido uma iniciativa maior, né? Até porque tem talento para isso, gosta de jogar numa parte ofensiva, apoiou pouco. Teve o Michael ali tampando um pouquinho a porta para ele. Quando o Michael afunilava um pouquinho, o corredor se abria, ele até se apresentava, mas fez poucos cruzamentos, e quando fez até errou. Para mim foi o nome que mais me chamou a atenção, que poderia render um pouco mais. Quando tem uma oportunidade dessa, até porque Felipe Luiz não jogou e o René se machucou. Hoje ele é a terceira opção. E quando aparece um jogo desse, tem que fazer alguma coisa diferente, né? Tem que individualmente buscar uma jogada mais bonita, tá sempre sendo acionado na frente, e ele não fez isso hoje. Eu acho que ele perdeu uma boa oportunidade. Em relação ao Rodinei do lado direito, jogando numa linha mais à frente, estava bem desconfortável. Ele não conseguia abrir em cima da linha para jogar de frente, aí ficava no meio do caminho sempre de costa, aí tem muita dificuldade para fazer giro, para buscar uma tabela, para se apresentar entre uma marcação mais ajustada. Eu acho que esse é o termômetro. Eu acho que nesse jogo o Renato não consegue falar assim, olha, me apareceu algo novo. Acho que não. Eu acho que ele já tem nas mãos, e o que foi entregue hoje é o que ele já conhece e conhece bem. É um time, o Guga falou dos gols, né? Um time que é avassalador, porém tem os melhores atacantes também, né, Guga? E principalmente tem os melhores, os que acionam os atacantes. Então isso tem mais facilidade, isso se transforma em números. Arrascaeta por trás, Everton Ribeiro, que são jogadores inteligentes, o Diego que joga mais atrás ainda, mas também busca esse passe mais vertical. E aí Bruno Henrique é matador, Gabriel que é artilheiro dos 2 últimos campeonatos brasileiros, Pedro que mesmo na reserva joga poucos minutos e já é o segundo artilheiro do Flamengo na temporada. Então é um time que tem de onde tirar, e quando essas peças funcionam e quando o coletivo também vai bem, dificilmente consegue segurar o Flamengo. O Flamengo dificilmente não consegue sair de uma partida sem fazer mais de 3 gols. E vivo, né, gente? Em todas as frentes. Campeão estadual, tricampeão carioca, campeão da Supercopa, tá vivo nas quartas de final tanto da Libertadores como da Copa do Brasil, já tá no pelotão de elite do Campeonato Brasileiro com 2 jogos a menos. É isso aí. Eu queria saber também do Casão, colocar o Casão nessa roda, porque como ex-jogador de futebol, o Roger também, incomoda o jogador quando nem o treinador viaja para um jogo assim, ou não, o jogador entende naturalmente de que era importante o treinador poupar os titulares, evitar a viagem e ele mesmo ficar aqui para de repente ter um tempo com esses jogadores, já que o tempo aqui no Brasil é tão escasso, Casa? Não, eu contesto um pouco esse tipo de comportamento do Renato em alguns momentos, principalmente no Flamengo agora, chegou há pouco tempo, tá tudo certo, tá tudo correndo bem. Eu achava que ele deveria ter ido para lá, porque o jogador ali que vai jogar essa partida, que os titulares não estão, eles vão lá para jogar, eles vão entusiasmados, eles vão com vontade, mas aí eles olham, nem o treinador tá lá, eu não sei, aí é individual, cada jogador pensa de uma maneira, analisa de uma maneira, pode ser que alguns falem assim, pô, o cara nem veio aqui, sabe? Pô, será que esse desinteresse também é um desinteresse pelo meu jogo? Sabe, você começa a pensar em você e fica em dúvida qual é a relação do treinador com os jogadores, né? O Renato tem uma ótima comunicação com o jogador de futebol. O Renato, ele tem
um ótimo relacionamento com os jogadores de futebol. Tanto que ele chegou no Flamengo, o time ficou mais leve, mais tranquilo, é a linguagem dele, ele tira o peso, né? O Renato tem uma habilidade para tirar o peso de início de polêmica, assim, muito boa, né? Quando o Gabriel saiu 2, 3 jogos atrás e não gostou, ele já veio com uma piadinha, com um deboche, hoje já tá tudo certo. Então o Renato tem essas habilidades de relacionamento com o jogador de futebol. E nesse momento, início de trabalho, eu achava que ele deveria ter ido lá junto com os caras, se não jogam, e mostrar para eles que tô aqui com vocês, vocês são do time. Apesar que eles sabem que são do time. Mas é um momento que eu achava que o Renato poderia ter ido. Ele fazia isso no Grêmio, ele fez algumas vezes lá no Grêmio, mas ele ficou 5 anos no Grêmio, né? Ele começou a fazer isso um tempo para frente, né? Que já estava tudo formado, a cabeça dos jogadores já estava feita, ele já tinha entendido como o Renato pensa. Agora não, agora tá tudo indo muito bem, mas tá tudo muito novo ainda, né? E eu acho que nessa partida eu não concordo com a não ida do Renato. Mais para frente, eu até concordaria, mas mais tempo de trabalho, né? Com mais tempo de trabalho, eu até concordaria. Agora eu achava que ele deveria ter ido. Nem o Alexandre, né? O Alexandre Mendes, que é o auxiliar direto do Renato, viajou para lá. O time foi comandado pelo Maurício Santos, que é um cara, Maurício Souza, que é um cara do próprio clube, né? O Roger, você entende da mesma maneira? Como é que você avalia aí essa não ida do Renato lá a Natal? Então, Felipe, você falou sobre como o jogador recebe isso, né? Principalmente aqueles que não têm tanta oportunidade e tal. Eu acho que o Renato está em lua de mel, né? Então, esse momento, eu acho que eles não ficaram tão aborrecidos assim. Mas eu acho que o Renato também deveria ir. Mesmo que tivesse que participar dos treinamentos durante o dia de hoje, né, nessa quinta-feira com os titulares lá, eu acho que dava para ele pegar um voo durante a tarde, chegar em Natal, participar do jogo, amanhã voltava cedinho também, valia o sacrifício. Porém, eu acho também que o Renato ainda é um comandado, né? Ele não é presidente do clube, ele não é vice-presidente do clube. Isso aí foi feito como um acordo. Eu, por exemplo, se eu tenho um cargo acima, ou se eu sou um diretor, eu contestaria e, de repente, falaria, Renato, eu acho que isso é uma decisão do Flamengo e não do Renato, né? Se o treinador falar, nesse jogo eu não vou, o Renato tem um contrato assinado de que é o treinador do Flamengo, e o Flamengo está jogando. Então poderia alguém acima do Renato, diretor, vice-presidente, presidente, falar, Renato, deixa eu te falar um negócio, é um jogo do Flamengo que você tem que estar. Isso aqui não está colocado em pauta, a gente não vai discutir sobre isso. Porém, isso foi de comum acordo com todo mundo, e aí se tá legal para todo mundo, quem somos nós para discordar? Mas eu acho também que ele deveria ter ido. Isso aí. Inclusive o Renato mesmo disse que conversou com o Marcos Braz e que foi ali um comum acordo essa permanência do Renato aqui no Rio de Janeiro. Agora eu queria falar com vocês sobre o assunto VAR, né? Dessa vez não por uma marcação errada ou polêmica, mas pelo não funcionamento do aparelho, que é muito pior, né, Guga? Eu acho. Enquanto a gente questiona a pecinha que fica atrás do VAR, que é o erro humano, a gente ainda está, né, com margem para trabalhar, para capacitar. Agora, quando o erro está na fonte, não dá nem para largada. Olha o lance aí, Guga. Esse é o lance, quer dizer, e olha, fica aqui como registro na central do apito o Sandro Meirahit, analisando, ele entendeu, e o Sandro não tem um recurso que tem um VAR, ele tem o olho e a experiência vivida dele dentro de campo. Ele entendeu que a condição era legal. Ele achava que o árbitro, que está aí na tela com o braço levantado, o Ramon Abate Abel, seria avisado, né, pelo Rodrigo D'Alonso. Aí eu fico me perguntando, se o Rodrigo D'Alonso, que é FIFA, foi fazer o que lá, né? Ele viajou à toa. Ele é um cara tão importante porque o equipamento de largada não funciona, ele nem conseguiu colocar a competência como assistente de vídeo FIFA à disposição do jogo. Porque o aparelho, e repito, reta final do Campeonato Brasileiro do ano passado, Vasco e Internacional, o Vasco pela sobrevida na Série A, o Internacional pelo título do campeonato. Hoje, oitavas de final, jogo de volta. Pouco importa que o Flamengo tinha goleado na ida 6-0. O negócio está lá, é para funcionar. Então, em diferentes competições e em momentos decisivos, a tecnologia, o aparelho
simplesmente deixou a equipe técnica da arbitragem na mão. E o torcedor, e os jogadores, e todos nós. É inadmissível. Qual o nome do árbitro do VAR? Que você falou que não, Rodrigo não teve D'Alonso. como trabalhar? Ele foi lá passear. Natal é lindo, né? Não foi passear não, Guga, porque ele teve um trabalho no primeiro tempo, que ele poderia sim, porque não precisou da tecnologia. Um pênalti claríssimo em cima do Léo Pereira, puxado pela camisa, também avaliado pelo Sandro Meirahit, que foi pênalti. Aí a gente tem o lance e ele não avisou o árbitro de campo. Então, apesar do segundo problema não passar por ele, nesse aí, ele tem que avisar o árbitro dentro do campo. E é claríssimo, o Léo Pereira vem sendo puxado e está disputando a jogada, olha, desde o início, ó, tá quase sem camisa, e aí, na hora da impulsão, puxa ainda para baixo. Então é muito claro, o D'Alonso, né? O Rodrigo D'Alonso. E o Sandro disse nesse lance aí que era para ser marcado em campo. Nem precisava, era um lance muito óbvio para o árbitro principal assumir a responsabilidade e dar o pênalti. Agora, é inadmissível, gente. Não dá, ou funciona, ou põe para funcionar, põe à disposição de todos, ou não põe. E ó, estádio de Copa do Mundo, hein? E o pessoal está prometendo para a Série C e D. Então, se isso não está funcionando na Série A do Brasileirão, como em São Januário, e pela mesma questão, a tal da calibragem. Não, é Série B e as finais da Série C. Exatamente. Segundo turno da Série B, C e D. Finais da Série D e da Série C. O que me convence, eu começo a ficar inseguro. Eu começo se não funciona uma, duas vezes em jogos decisivos, eu começo a... Será que hoje vai? Será que hoje não vai? Aí, entendeu? É elementar, é básico. Não dá para discutir a condição técnica da nossa arbitragem se o aparelho não funcionar. É simples assim. É primordial. Antes do Casa falar, deixa eu já me despedir de vocês, amigos. Guga, Roger, obrigado pela participação aqui no Troca. Bom descanso para vocês, hein? Valeu, amigos. Valeu, Felipão, Rafa, Casa. Valeu, grande abraço. Valeu. Diga, Casa, qual é a tua... Você pediu para falar, diga. Então, a questão é a seguinte, os árbitros, a maioria dos árbitros aqui no Brasil, em relação ao VAR, eles se acomodam. Eles usam o VAR como uma muleta, não se preocupam tanto. E isso é real. Não estou falando que são todos, não estou generalizando, mas são muitos, hein? E aí, quando acontece uma coisa dessa, o árbitro não está sabendo que o aparelho não está funcionando e às vezes fica esperando o VAR funcionar ou o cara lá de cima falar para ele, ó, puxou a camisa, não puxou. Essa jogada de puxar a camisa, desse pênalti, é claro, é óbvio, sabe? Lá dentro do campo você vê. Quantas vezes você já viu o árbitro apitar pênalti dessa maneira? A camisa estica, não tem como não ver o cara perder a velocidade, não conseguir subir, o cara tá na frente e depois não consegue chegar. Olha lá, o outro chega na frente porque puxou a camisa. E o árbitro tá numa situação ali, ó, em diagonal ali, que dá para ver a camisa puxada de qualquer lugar, você dá para ver quando você tá ali perto. Dá para ver. Então, às vezes se acomoda e fica esperando o VAR. Aí o VAR não aparece, aí o cara fica perdido. Aí o cara não sabe o que vai apitar. Aí vai pelo lado mais fácil. Não foi pênalti, não foi gol. Olha aí, cara, duas jogadas que o Sandro achou. Eu também achei que não estava impedido, e essa foi pênalti. As duas jogadas, o árbitro não tomou uma posição, não deu, não apitou a jogada. Quando ele viu que nada funcionou, ele preferiu não marcar nada. Que não marcar nada interfere pouco. Mas se fosse um jogo que precisaria de gol, se o Flamengo precisasse vencer a partida por 2-0, por exemplo, para classificar, e o cara não dá nem o gol que estava legítimo, nem o pênalti que foi claro, porque o VAR não funcionou. Isso aí é complicado, isso aí atrapalha muito, mas atrapalha porque os árbitros, muitos árbitros,